Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o consumo consciente. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Bernardo Egas, coordenador de sustentabilidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui nesse canal. Eu recebo também o Daniel Mancebo, coordenador-geral do Escritório de Planejamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. E para completar o time de convidados, a Carolina Zoccoli, especialista em sustentabilidade da Firjan. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que cresce a parcela de brasileiros que se importa com a sustentabilidade e hábitos de consumo mais responsáveis. Um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria mostra que cresce a parcela de brasileiros que se preocupa com consumo consciente. Metade dos consumidores observa se o processo produtivo é sustentável. Na última edição da pesquisa, esse percentual era de 19%. 74% dos brasileiros dizem adotar hábitos saudáveis, sendo que 30% deles fazem isso sempre, 44% às vezes. Em relação à reciclagem, 69% dos brasileiros têm o hábito de separar materiais. Mais uma vez, um crescimento no percentual quando comparado a edições anteriores. Em 2019, era de 55%, em 2013, 47%. O material que o brasileiro mais separa é o plástico. 70% dos brasileiros procuram sempre evitar o desperdício de água, enquanto 20% afirmam fazer na maioria das vezes. Quanto ao hábito de reaproveitar a água, 55% dos entrevistados disseram ser algo frequente em sua rotina, e para 20% às vezes. Já sobre o desperdício de alimentos, 73% afirmaram buscar sempre evitar a prática, enquanto 16% disseram que buscam fazer na maioria das vezes. Bom, Bernardo, eu gostaria de começar conversando com você, te perguntando sobre a que você atribui o fato das pessoas estarem mais conscientes. Houve uma mudança de comportamento, né? Com certeza, Sérgio. A gente vê o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, na vida das pessoas. Não precisa citar, né, a quantidade de desastres naturais que tem acontecido muito perto de nós, aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro. E isso vem assustando, né? E isso é só o início do que os cientistas dizem que pode ser, aí num tempo muito curto, uma realidade global. Então, acho que isso vem impactando muito na opinião pública de uma maneira geral, e as pessoas têm mudado um pouco a sua forma de avaliar o próprio consumo, de lidar com como o impacto do consumo acaba prejudicando o planeta. Isso é um tema agora muito recorrente. Daniel, como é que esse comportamento se reflete em hábitos sustentáveis, consumo consciente? O que você tem observado? É fundamental essa discussão, né? Porque, na verdade, o conceito de economia circular é um conceito hoje crucial para que a gente possa alcançar um desenvolvimento sustentável de fato, né? O reaproveitamento, a reutilização de materiais é a base hoje para a gente reduzir a nossa pegada, nosso impacto ambiental na sociedade. E esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele perpassa várias áreas, né? Desde o plástico até consumos de outros tipos de material. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade como cidadão e também para as entidades públicas e privadas de uma maneira geral. Bom, Carolina, é muito importante a gente ter uma harmonia de pensamentos, né, em relação à sociedade e também com a indústria. Sim, essa harmonia ela é fundamental para que a mudança aconteça. Enquanto os colegas estavam falando, eu estava pensando aqui que a gente vem internalizando esse discurso da sustentabilidade, né, das questões ambientais desde os anos 70. Então, a gente tem aí 50 anos de um crescente dessa temática permeando
começando a entrar no discurso das empresas, a gente já tem aqui alguma experiência, né? Então, é natural que essa conscientização ambiental, ela hoje apareça, né? Os frutos comecem a aparecer, tanto no nosso comportamento enquanto cidadãos, como também no comportamento das empresas, né? A gente já vê mais proatividade, mais cobrança, mais dúvidas, né, que precisam ser respondidas. Então, isso é natural que a gente tenha chegado nesse momento. Bernardo, a gente sabe que a Câmara tem um papel fundamental em relação a essa questão, né? Eu queria que você trouxesse números que comprovassem essa conquista, né? O primeiro prédio público, né, que tem essa filosofia, né, do lixo zero. Primeiro que o município do Rio, acho que já tem um protagonismo na causa ambiental há algum tempo, né? Rio 92 é um evento que é comentado até hoje no mundo inteiro, da maior importância. A Prefeitura do Rio tem esse protagonismo natural também. A primeira prefeitura tem inventário de emissões de uma cidade, por exemplo, é a única que faz só com os próprios servidores, né, esse papel. A gente vê aqui o trabalho até do próprio Daniel Mancebo, que está em outra secretaria, né, não é nem na Secretaria de Meio Ambiente, para ver como a prefeitura tem um pensamento como um todo. Todas as secretarias têm esse papel. E na Câmara a mesma coisa, ela faz parte dessa administração municipal, né, o legislativo da cidade, que além de fazer leis também dá o exemplo. Então, esse foi um passo importante, é o primeiro prédio público lixo zero, o Palácio Pedro Ernesto, e a gente, através desse case, né, que a gente conseguiu implementar aqui, a gente vem estimulando outros prédios públicos também a seguir nesse caminho. Daniel, quais são as conquistas para a sociedade, né? Quando a gente pensa num planeta ecologicamente correto, né? Ou seja, quando que a gente começa a sentir esse efeito? Eu acho que isso é muito importante porque as pessoas, os cidadãos, eles vêm sentindo no seu dia a dia os impactos dos aspectos relacionados à sustentabilidade, né? Então, desde um processo trivial, como um próprio deslocamento casa-trabalho, ou quando você pode ter um evento extremo relacionado às mudanças climáticas e que acaba causando um impacto na sua vida. Então, isso faz com que, eu acho que aumente a conscientização das pessoas em relação a esse processo. Além disso, eu acho que tem um papel importante, né, do poder público, de estar também fomentando esse diálogo com a sociedade, estimulando, o planejamento também, que aí é um pouco até a nossa missão lá na área de planejamento da prefeitura é de estar desenvolvendo novas possibilidades, novos planos que os cidadãos também vão estar engajados, né, ao implementar, por exemplo, metas relacionadas à melhoria da reciclagem, também a melhoria da questão da valorização dos resíduos de uma maneira geral. Então, esses aspectos de termos metas climáticas na cidade é extremamente importante e isso feito em conjunto com a população, isso é um grande ganha-ganha, porque não só o poder público, né, traz aí essa agenda para a sociedade, mas a sociedade também se apropria disso, entende melhor esse processo, constrói junto, enfim, para que a gente possa ter uma cidade com maior desenvolvimento sustentável, né? Carolina, o que a gente pode esperar do setor da indústria, já que as pessoas agora estão mais conscientes, elas acabam verificando se o produto foi concebido de uma forma ambiental sustentável, né? Ou seja, o que a gente pode esperar de novidades para o consumo? Olha, a primeira consequência é a necessidade que as marcas passam a ter de comunicar alguns atributos ou alguns aspectos, tanto dos produtos quanto do seu processo produtivo, né? Se antes você tinha um cenário, né, onde os consumidores estavam mais desatentos, menos preocupados com esse tipo de informação, você tinha ali empresas tendo boas práticas de sustentabilidade, fazendo algumas coisas, mas sem essa necessidade de traduzir para o seu consumidor. O que a gente vem percebendo é essa necessidade de traduzir e de fazer esse consumidor compreender qual é o impacto que ele está proporcionando ao escolher aquele produto. Não é uma coisa tão simples, você tem que fazer essa comunicação por meio de um rótulo, por meio do site da marca, por meio das redes sociais. A gente sabe que é desafiador, tá? Mas esse maior acesso também que o consumidor hoje tem à própria marca, principalmente por meio das redes sociais, facilita esse processo. Perfeito. Bom, agora a gente vai analisar algumas telas. Houve uma mudança de comportamento se comparar dos anos de 2013 até 2022. Saiu de 47% e hoje está com 69%, ou seja, são mais pessoas
separando materiais para reciclagem, né, Bernardo? É uma tendência, né, que a gente vê, mas ainda tem muito a evoluir, né? Esses dados eu acho que estão um pouco otimistas, não sei se retratam realmente isso talvez na indústria, né? Sim. Na parte da indústria. Na cidade, por exemplo, a gente tem muito a evoluir ainda em relação à coleta seletiva, por exemplo. Como o Daniel falou, né, a gente precisa conversar com a sociedade, o poder público atuar em conjunto para a gente avançar bastante. Na sua avaliação, qual que é o maior desafio nessa questão? As pessoas sabem da importância, mas acabam talvez tendo um pouco mais de preguiça de fazer essa separação, ou não tem condição de fazer essa separação em alguns bairros do Rio de Janeiro, ou a coleta desse lixo ela é mais difícil em algumas regiões. Onde é que está o nosso gargalo aí? Existem dois lados da história, né? Um é a separação na origem, são as pessoas fazerem sua própria separação, não misturarem aqueles resíduos, porque isso que transforma esses resíduos todos em lixo. Sim. Então, a primeira coisa é essa separação na origem. E a segunda é a coleta seletiva estar disponível para essa pessoa que faz a separação. Então, hoje o que existe é que, às vezes, algumas pessoas separam, mas não existe a coleta. Em outros casos, existe a coleta, mas as pessoas não separam. Então, esse desafio de comunicação é um desafio importante, difícil, né? Não é uma coisa simples, mas isso que a gente precisa evoluir. Bom, agora a gente vai analisar, então, a tela 2, é sobre os materiais que os brasileiros mais separam. Bom, começa aí com plástico, em geral, com 76%, passa pelo alumínio com 56%, papel, papelão, jornal com 53% e o vidro com 47%. Ou seja, esse é um conceito mais consolidado, né, Daniel? Eu acho que, assim, como a gente falou antes, né, há uma conscientização em curso. No entanto, a gente ainda vê uma grande dificuldade, especialmente em relação, por exemplo, às questões dos resíduos plásticos. Então, por mais que haja aí uma tendência de maior separação, mas há uma questão complexa da cadeia produtiva relacionada à reciclagem desse material. A gente vê que, do ponto de vista mais de sucesso, a gente tem o alumínio como uma grande referência hoje. O Brasil, de uma maneira geral, é um destaque internacional nesse quesito. E é importante que a gente avance fortemente também na área de plásticos e, enfim, de outros materiais. Mas eu acho que tem um ponto central aí, que é a questão da valorização desse resíduo, né? As pessoas, a partir do momento que, por exemplo, por um manejo inadequado ali na hora de separação, você pode estar inviabilizando a reciclagem, o processo de reciclagem futuramente. Então, eu acho que tem um aspecto importante do cidadão, da cidadã, né, ter uma clareza da importância da separação, do manejo desse resíduo para poder disponibilizar para coleta seletiva, enfim, para que a gente possa ter não só um bom êxito na separação, mas que essa separação seja de fato efetiva para a reciclagem futuramente. Carolina, a gente sabe que a indústria tem um papel fundamental nesse retorno, né? Ou seja, no fechamento dessa cadeia produtiva, né? A gente pode esperar novidades para o setor, ou seja, hoje a gente já observa alguns produtos que mudam sua embalagem, que tem a volta para melhorar essa questão, né, do consumo, ou seja, diminuir a quantidade de lixo produzido. Essa tem sido uma tendência, se a gente comparar o nosso país com o que a gente vê lá fora? Sim, você pergunta, a gente tem que esperar novidades? Sim, pode esperar novidades, porque isso é um módulo, né, dentro do processo produtivo e da entrega do produto para o consumidor que tem se transformado muito rapidamente. É uma transformação que ela vem de forma muito menos gradual do que a gente viu a transformação das boas práticas ambientais, né, ali no início do século XXI. Aqueles dados são muito interessantes e é uma provocação interessante, porque você mostrou ali que em 2013 a gente tinha um patamar do que as pessoas declaram que separam do seu lixo e em 2022 a gente tem uma subida importante. Eu acho que tem dois aspectos interessantes aí, né? Primeiro que de 2013 a gente tem uma política nacional de resíduos no país desde 2010. A gente sabe quanto tempo uma política pública demora para se consolidar. Então, em 2013 a gente tinha uma situação. 2022 a gente já tem uma política com 12 anos, né, de estrada e que trouxe a obrigação da logística reversa pós-consumo para muitos materiais. Então, a gente vem caminhando nesse avançar. E o que a logística reversa te diz? Ela te diz o seguinte: todos nós aqui somos responsáveis por fazer voltar esse produto para que esse valor não se perca. Né? Seja um eletroeletrônico, seja as embalagens, né? Baterias de carro. Então, alguns materiais precisam retornar.
Então, eu acho interessante porque esse crescente, né, pode já ser um resultado da operacionalização dessa logística reversa, que ela começou a se intensificar justamente nesse período. E também tem uma questão, a gente passou por um período de pandemia onde muitas pessoas, né, ali em 2020, se viram forçadas a ficar em casa. E isso traz uma aproximação da nossa relação com o nosso lixo e uma percepção do quanto de material a gente está gerando dentro do nosso ambiente doméstico diferente, né? Então, uma relação diferente com o lixo. Né? São conjunturas que, às vezes, não tem nada a ver com a sustentabilidade, né? Não dá nem para dizer que a pandemia não tem a ver com sustentabilidade, mas digo, não tem a ver com a questão do lixo, em primeira análise, mas que fazem com que essas tendências se transformem. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para bombar, né, esse engajamento das pessoas com a reciclagem. E aí você me pergunta de tendências. Aí eu vou puxar a fala do Daniel. Economia circular é uma tendência global. É uma tendência que está perpassando as cadeias produtivas, né, a relação das empresas com seus fornecedores e seus clientes e a maneira como vamos ter que entregar uma solução a um produto para um consumidor. Então, o que a economia circular diz? A gente tem que atender o mercado consumidor, né, atender aos públicos, inclusive pessoas que hoje estão fora desse mercado consumidor, né, que são pessoas que estão marginalizadas, que hoje não conseguem acessar um mercado de consumo. Temos que, né, fornecer produtos para essas pessoas, mas temos que fazer isso gastando menos material, gastando menos energia, gastando menos água. Então, é desafiador. E aí começam a aparecer as inovações nos modelos de negócio, que são as mais variadas. Eu posso desde apresentar uma embalagem muito mais eficiente e muito mais reciclável para um consumidor, e às vezes eu não estou nem comunicando isso para ele, eu estou simplesmente mudando ali o meu modelo de apresentação de embalagem para que aquele consumidor acesse esse atributo de sustentabilidade sem nem saber, no caso das bebidas, dos alimentos, ou eu posso fornecer uma maneira nova de ofertar um produto para um consumidor. Então, ao invés de eu te vender, por exemplo, um carro, eu vou te ofertar um serviço de deslocamento, de transporte urbano. Então, essas novas formas de você acessar o benefício que o produto te traz, elas já estão acontecendo. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Não saia daí. Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o consumo consciente. Vamos ouvir a população sobre o tema. Eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem tido agora, né? Eu acho que agora o consumidor ele tem mais oportunidade de pesquisar, tem também a indicação dos outros. Eu acho que hoje ele tá mais atento ao que ele está consumindo, sim. Energia, de água, questões de economia dentro de casa, principalmente de água, eu acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas têm que ter noção. Economizar água, por exemplo, na hora de escovar o dente, tomar um banho rápido, nesse sentido, né? Começa nas pequenas coisas. Uma coisa que eu vejo muito é se a embalagem do produto ela é reciclada, isso eu faço. Eu tenho consumido mais produtos que não levam plástico. Isso eu também tenho feito muito, shampoo, condicionador, que agora também tem alguns produtos que não levam plástico, eu tenho consumido. Eu acho que as pessoas deveriam saber controlar também as crianças, principalmente a partir dos 5 anos, deveria ter no colégio sobre esse problema de gastos, né? Sobre o problema, o que vai comprar, o que não vai, para não ficar consumindo demais, porque tudo tem que ter um limite, né? O consumo, ele não satisfaz. Só que se você não tiver um determinado freio, o consumo vai ser quase dentro de uma forma excessiva, né? Então você vai se endividar, você vai ter muitos gastos. Então o controle consciente, ele vai depender de uma cultura, vai depender de estudo. Isso que vai dar o diferencial. Bom, Bernardo, a gente sabe que o consumo é muito grande, né? Consumimos muito, né? Por outro lado, nós temos aí o grande desafio de encontrar soluções que possam transformar o nosso meio ambiente numa questão menos agressiva, né? Queria que você falasse para a gente o que você tem observado da nossa realidade em comparação ainda com o exterior, como eu estava falando no bloco anterior com a Carolina. Em relação ao consumo, né, o grande problema, né, dos centros urbanos é a geração excessiva de lixo, né, e a falta de reciclagem em taxas adequadas. Então, acho que isso tem que evoluir, a sociedade tem que evoluir como um todo. O legislativo tem um papel importante nisso, né? As leis têm que avançar também, as pessoas têm que ser compelidas a fazer
a reciclagem, a separação, as empresas têm seu papel também. Foi citada aqui a questão da logística reversa, mas precisa também avançar muito, entender que cada setor tem suas peculiaridades, suas dificuldades, mas que essas taxas de reciclagem precisam aumentar rapidamente. E também o poder público fornecer a coleta para que as pessoas que fazem essa separação consigam destinar corretamente esses recursos. Isso é geração de emprego também, tem toda uma cadeia de catadores na cidade, de indústrias de reciclagem aqui na cidade. Hoje, só um exemplo, a gente importa matéria-prima para fazer papelão aqui no Rio de Janeiro e muito papelão vai parar em aterro sanitário. Então, é só um dos milhares de exemplos, né? Hoje, para você vender um papel reciclado, você paga mais imposto do que um papel normal paga. Então, são algumas coisas também de legislação que precisam avançar muito no Brasil e é um papel, né, é muito interessante estar aqui também, né, a Prefeitura, a Firjan e a Câmara, porque é um papel de todos, da sociedade, do poder público, iniciativa privada, do legislativo, do executivo, integrado nessa mesma causa. Daniel, onde a gente consegue mapear os nossos desafios mais preocupantes? Ou seja, a gente tem energia, tem água, tem resíduos, né? Onde que a gente está bem na fita e onde que a gente pode melhorar? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque o Rio, assim como grande cidade do mundo, ele se comprometeu em neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050, né? Então, há uma ambição aí muito forte, importante, que as cidades abraçaram, até porque é nas cidades onde há uma grande parte dessa emissão de gases de efeito estufa. E, portanto, no caso do Rio especificamente, né, nós temos 3 grandes setores emissores, que é o setor de transportes, o setor de energia e o setor de resíduos, que é o 3º maior emissor. Então, para que a gente possa endereçar essa ambição e, de fato, contribuir para essa agenda global que impacta todos, né, é fundamental a gente endereçar políticas de neutralizar emissões com grande foco e com grande atenção para os transportes, para essa agenda de energia. E quando a gente fala de agenda de energia, a gente está falando do consumo energético nas residências, por exemplo, enfim, na indústria, no setor de comércio e serviços, e também no setor de resíduos. Então, a gente, obviamente que o Rio, assim como as grandes cidades do mundo, olha com uma atenção muito especial para esse aspecto da neutralização. Nós temos um plano com uma série de metas, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, com metas até 2030, né? E que estão alinhadas à agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, a gente tem esse caminho muito bem claro, né? Como é que vamos neutralizar, como é que vamos atender a agenda dos ODS em nível municipal. E a gente, como já falado aqui por nós em vários momentos, isso é uma agenda coletiva, né? Isso é uma agenda da cidade como um todo. Então, o setor empresarial é extremamente importante, o legislativo, o poder executivo e a população em geral, né? Porque vai desde uma ação simples de eficiência energética dentro da sua residência, você já vai estar contribuindo para isso. Uma ação importante de separar resíduos dentro da sua residência, quer dizer, é uma ação individual, né? Mas que corrobora com a ação da cidade de você aumentar as suas metas de reciclagem, de redução de gastos com energia, enfim, termos aí transportes mais sustentáveis, que vai desde a gente poder estar caminhando mais na cidade, usando mais a bicicleta, enfim, usando transportes mais limpos e mais sustentáveis. Então, depende de todos nós, mas ao mesmo tempo a gente precisa desse olhar, precisa desse planejamento, precisa dessa clareza em termos do que a gente vai alcançar. Carolina, pegando esse gancho de que depende de todos nós, né, de ações individuais, hoje, como que você conseguiria convencer alguém para começar do básico? Ou seja, dentro da sua casa, como que você convence? É um trabalho de formiguinha, né? Porque somando pequenas iniciativas, a gente consegue mudar a realidade. Não esperar que o condomínio, que o prédio consiga ter essa consciência de forma coletiva, né? Olha, é verdade. Bom, dentro da minha casa, quem me convence é a criança, né? Eu acho que isso é uma resposta interessante, porque a gente está falando da educação ambiental que vem se consolidando e é muito interessante a gente ver que teve resultado. É que esse resultado ele não é para o dia seguinte. Isso é um investimento para
para o futuro, né? Então, eu acredito que aqui nós, né, que estamos aqui na faixa do entre 30, 40 anos, né, 50, nós somos uma geração que já vivenciou, né, essa temática durante a juventude e que agora está vendo como que eu tenho que colocar isso em prática, como é que é a minha responsabilidade. E aí tem um desafio interessante. E aí esse tipo de pesquisa que provoca o comportamento do consumidor, quando a pesquisa é bem feita, né, normalmente ela diz o seguinte, ela pergunta para o consumidor, você tomaria uma atitude diferenciada para a sustentabilidade? Normalmente ele diz que sim. Né? Você tem um grande conjunto de pessoas dizendo que está engajado, que quer fazer diferente. E aí, quando pergunta para a mesma pessoa, e os seus vizinhos, né? E as empresas, e os seus colegas fazem? E a resposta normalmente é não. Então, você percebe claramente que que normalmente o comum é que as pessoas percebam que elas estão engajadas ou que elas querem fazer a diferença e que os seus pares não fazem. Então, existe uma certa frustração. Isso na prática é o quê? Eu separo o meu lixo, mas ninguém separa. Eu separo o meu lixo, mas aqui quando a companhia de limpeza vem, mistura tudo. Eu tento fazer diferente, mas eu tenho pouco espaço, meu vizinho não faz, então eu não vou fazer. Então, aí voltando para a sua pergunta, né? Qual é a mensagem de engajamento para nós, cidadãos aqui nesse momento, né, vivendo na Terra? A gente tem questões ambientais muito cruciais para resolver, fundamentais. Elas existem, elas são verdadeiras. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer. Confie na ciência, né? A ciência está trazendo informações cruciais para a gente. Nós temos um desafio coletivo para a nossa sociedade para resolver. Segundo, o seu movimento importa, né? Se preocupe menos com o que os outros estão fazendo e faça o que hoje é possível para você. E onde você vê o gargalo, né? Por exemplo, o gargalo é que o meu condomínio mistura o lixo. Tente fazer a sua parte nesse elo, né? Onde você alcança, né? Onde você pode provocar a diferença. Isso já faz muita diferença. E acho que é aí que a gente tem que ficar enquanto cidadão, né? Aqueles cidadãos mais engajados com a sustentabilidade, claro, vão participar dos movimentos sociais, né? Vão ter outras atividades. Agora, onde que está a virada de chave? É na política pública. Política pública com participação multilateral, com participação do setor privado, do setor público, dos movimentos sociais organizados. Por quê? É claro que essa atitude individual ela é extremamente relevante e ela é capaz de movimentar grandes mudanças. Mas quando a política pública consegue internalizar qual é a dificuldade desse cidadão e a frustração dele e fazer com que a política pública faça, por exemplo, com que o caminho mais fácil para esse cidadão seja botar o lixo separado na rua, mesmo que esse cidadão não queira, aí sim a política pública está fazendo diferença. E isso só vai ser possível de se operacionalizar quando essa política pública prevê a participação da empresa que vai recolher, que vai transportar, qual é a empresa que vai reciclar, né? Como é que esses governantes daquele município ou daquele estado vão comunicar isso para as suas populações. Então, acho que é aí que está a virada de chave. Você tocou num ponto super importante da questão de fazer a diferença, né? E os sinais são muito claros. Por isso que a gente vai agora acompanhar o depoimento do Rodrigo Oliveira. Ele é embaixador do Instituto Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro. E ele comenta sobre como pode ser o consumo sustentável pelas pessoas e também a indústria. Dentro do conceito Lixo Zero, a gente aplica os R's da sustentabilidade numa seguinte ordem hierárquica. E o primeiro R é o R do repensar. Por que aquele produto chegou na minha mão? Eu preciso realmente daquele produto? Então a gente tem que gerar uma reflexão em cada consumidor. O segundo R é o R do recusar. Afinal de contas, o melhor resíduo é aquele que nem vai chegar a existir. E aí depois tem o R do reutilizar, o R do reduzir, até chegar ao reciclar. Então é importante que o consumidor reflita em cada consumo e tenha a definição do que ele vai fazer com o seu produto pós-consumo. Em relação às empresas, é importante que elas detenham o conhecimento das melhores tecnologias, que mantenham ali também as manutenções em dia, detenham o controle dos seus processos, daquela matéria-prima, e também conhecer como os produtos vão ser utilizados e como as embalagens, né, e como eles poderão ser descartados
pós-consumo. É muito importante saber de onde vem e para onde ele vai. Todos devemos nos preocupar com as destinações dos nossos resíduos, porque nem sempre as soluções dadas pelo poder público são as melhores soluções. E aí eu posso dar como exemplo o aterro sanitário, que é a solução mais usada nos municípios de todo o Brasil. Bom, Bernardo, como é que a gente consegue refletir sobre todas essas etapas, todos esses R's? A gente falou muito sobre reciclagem, né, que é essa última etapa, mas existem essas estratégias que são muito importantes para a gente evitar que o resíduo até exista, né? Então, você refletir antes se você realmente precisa daquilo, ou depois se você não pode reutilizar. Se você não puder reutilizar, talvez alguém possa reutilizar aquele resíduo, e a reciclagem é só essa última etapa. E ele falou também uma coisa muito importante, que tem a ver com o design dos produtos, né? A gente, na indústria, no comércio, nos serviços, pensar aquele produto que a gente está colocando no mercado, já pensar qual seria uma destinação possível dos resíduos que compõem aquele produto. Se tem algum tipo de resíduo ali que não tem uma destinação aqui na cidade, tentar evitar usar esse resíduo, substituir por algum outro, porque isso também é muito importante na hora que você cria esse resíduo e disponibiliza no mercado. Daniel, é a formação de uma consciência, né? Reduzir, reutilizar, recusar, ou seja, são várias etapas que a gente precisa estar muito atento. Exatamente. E eu acho que assim, a gente já falou muito de conscientização, eu acho que também a gente falou aqui de engajamento e participação dos poderes, né, e também do setor empresarial nessa construção de uma sociedade mais sustentável. E nesse sentido, eu acho que é importante falar, recentemente a cidade do Rio, né, o Poder Executivo lançou um grupo de trabalho intersetorial com várias secretarias do município para que a gente possa endereçar especificamente a questão do plástico, que é enfim, hoje vem sendo muito disseminada a importância da gente estar substituindo ou vendo possibilidades de estar reduzindo, né, e os vários R's relacionados a essa cadeia do plástico são fundamentais, né, e reciclando no fim das contas, para que a gente possa diminuir o impacto desse elemento, né, desse hoje muito conhecido como um vilão aí do aspecto da sustentabilidade pelos impactos que ele traz, não só para os oceanos, mas, enfim, para a realidade dos aterros sanitários, etc. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente vem tendo uma parceria, né, através da Prefeitura do Rio com outras cidades do mundo, e também com a União Europeia, de uma maneira geral. A União Europeia é, sabidamente, aí um grande case internacional de boas práticas nessa área de resíduos. Então, a gente recebeu recentemente uma delegação aqui de pessoas de vários países, de várias empresas com soluções tecnológicas para esse ponto, especificamente do plástico. Então, eu acho que é isso. A gente precisa estar muito atento a essas boas práticas internacionais, está pensando também como que o município pode estar à frente desse processo e acelerando esse processo para, quem sabe, a gente poder, de fato, alcançar aí no futuro aí um lixo zero, de fato, né, efetivamente. Claro que isso não é uma solução de curto prazo, mas que a gente possa estar perseguindo isso. E também, eu acho que tá junto com o cidadão, né, tá fomentando junto, aí trazendo um pouco o que a Carolina trouxe, de estar trazendo as crianças e os jovens para essa direção. Porque eu acho que a gente precisa mudar uma cultura. E mudar a cultura não é uma coisa trivial, não é rápido, mas precisa ser fortalecido e ser focado, né? Então, eu acho que os jovens e as crianças, de uma maneira geral, têm um papel central nesse processo. Conscientização para mudar paradigmas. Bom, como a gente finaliza esse programa falando das crianças, e as crianças sempre são inspiradoras, né, Carolina? Eu queria pedir para você começar essa rodada de mensagem final. Como que você deixaria um conceito, uma mensagem, uma dica para que a gente pudesse mudar o pensamento de quem está em casa assistindo? Olha, acho que eu vou ser um pouco prática. Existem iniciativas interessantes de sustentabilidade, né? Vamos buscar conhecê-las e nos dar a oportunidade de tentar fazer diferente, né? Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, né, da indústria da moda, que está me oferecendo ali, que está colocando nas suas lojas, internalizando um processo de compra de mercadoria de segunda mão, e isso, para mim, me causa um estranhamento, eu posso tentar
me ver nesse processo, adquirir, tentar ver como é que funciona, estimular. Se uma marca, por exemplo, me oferece uma solução para que eu devolva uma garrafa para que ela seja reutilizada, né? Aquele antigo processo de refil que a gente usava antigamente, de devolver o casco, isso está tentando se voltar para essa cultura, né? Então, vamos nos permitir participar desse processo, até para ver o que nesses processos não está funcionando legal, para que eles possam ser aprimorados. Então, acho que isso é um caminho bem prático. Acho que é um caminho bem prático. Vamos experimentar essas novas soluções e colaborar para criar soluções que sejam práticas para mim enquanto consumidor e que funcionem. Perfeito. Bernardo, sua mensagem. Quando eu comecei essa luta aí pelo lixo zero, o presidente do Instituto Lixo Zero, Sabatini, me propôs um desafio que ele propõe para muitas pessoas. É não tirar nada de casa durante um mês. Não botar lixo fora. Eu achei um mês muito tempo. Eu falei, não, vou fazer isso uma semana. Pode fazer uma semana. E aí, durante uma semana, eu não botei lixo na rua. Fiquei com tudo que eu consumi, tudo que eu gerei dentro de casa. Isso faz uma diferença muito grande porque você começa a lidar, né, diretamente ali com a sua própria produção e você vai criando as soluções. Você tem que armazenar aquilo. Então, você começa a separar. Latinha é aqui, garrafa é aqui, papel vou deixar tudo empilhadinho, não vou fazer mais bolinha de papel, senão não vai caber na minha casa. Mas 500 papéis assim dá, mas 500 bolinhas não dá. Então, você começa a pensar em cada tipo de resíduo daquele e no impacto do seu consumo. E aí, depois de uma semana, isso faz diferença, você começa a pensar de uma maneira diferente. E, a partir daí, eu já pensando, por que eu vou fazer com isso depois? Vou juntar tudo, vou jogar, já está tudo separado, tudo certinho. E aí, eu achei uma cooperativa que passava em outros prédios na minha rua, eu não sabia que ela existia, e aí destinei tudo para essa cooperativa. E a partir daí começou outras pessoas do prédio a fazer também, eu fazendo, e a cooperativa passando, acabou que o prédio todo, né, começou dentro desse movimento. Então, às vezes, você dá um primeiro passo sem saber qual é o final, mas começar é muito importante. Daniel, sua mensagem. Eu acho que já foi falado praticamente tudo aqui, mas eu acho que se conscientizar é o primeiro passo, obviamente, e se engajar. Porque as iniciativas nos diferentes bairros da cidade existem, né? Eu acho que mas muitas vezes a gente não está conectado a essas iniciativas, a gente não tem consciência da importância delas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa estar muito consciente, muito engajado em ações locais. E quando a gente fala de ações locais, a gente está falando de várias áreas. A gente está falando da área de resíduos, mas a gente está falando também da área, nem que seja, né, o plantio de uma árvore, uma atenção ali a uma questão social da sua comunidade, a questão da empregabilidade, enfim. Tem N possibilidade de engajamento local e isso acho que é a força para a gente alcançar uma cidade melhor. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.